Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Nós já estamos chegando no fim do ano, né? Já é o nosso último plano de estudos. E no vídeo de hoje nós iremos corrigir a atividade 1 do bloco 3, que também é o último bloco desse plano de estudos 7. Então, como vocês já viram, essa atividade ela fala sobre os pronomes. É que nós já estudamos anteriormente nesse plano e também já fizemos no passado algumas atividades sobre pronomes. E para responder as questões 1 e 2, a atividade pede para que a gente leia essa tirinha. Qual o sentido da preguiça? Nenhum. Não há sentido ou objetivo na preguiça. Questão 1. No primeiro quadrinho, que palavra é um pronome interrogativo? Então, se a gente se recordar, os pronomes interrogativos, como o próprio nome diz, servem para a gente fazer perguntas, interrogações. Então, lá no primeiro quadrinho, nós temos o pronome interrogativo qual, quando a Joaninha pergunta, qual o sentido da preguiça? Questão 2. No segundo quadrinho, que resposta foi dada? Como se classifica a palavra usada nessa resposta? Então, nós temos duas perguntas, A primeira é sobre o que a Joaninha respondeu para a sua própria pergunta, Então, vamos voltar ali na tirinha. Então, ela pergunta, com o uso do pronome interrogativo qual, o sentido da preguiça. E aí responde, nenhum, ou seja, não há sentido na preguiça. E é essa a resposta para a pergunta, A Joaninha respondeu que não há sentido nenhum na preguiça. E a segunda pergunta da questão 2 fala, como se classifica a palavra usada nessa resposta? Qual foi o pronome usado na resposta? Pronome nenhum. Vamos voltar mais uma vez ali. Nenhum. Não há sentido ou objetivo na preguiça. O nenhum é também um pronome, mas não é da mesma classificação do pronome qual, que é interrogativo. O nenhum ele é um pronome indefinido. E por que indefinido? Nós já vimos isso. Porque o sentido do pronome, ele, numa frase, ele não tem um sentido específico, definido. Ou seja, não é que a palavra não represente nenhum sentido, ela representa. Mas o próprio sentido da palavra, do pronome aqui, é que vai ser definido no sentido de não ser nada, no caso aqui. Nenhum, ela tem um sentido, quando a Joaninha fala aqui, qual o sentido da preguiça? Nenhum. Ou seja, então nós entendemos que a preguiça, ela responde, que a preguiça não tem sentido, não tem um porquê da preguiça, ela só existe. Então, o pronome nenhum, ele tem um significado, que é esse, que nós entendemos ao lermos a tirinha. No entanto, ele é indefinido, exatamente por causa do seu sentido. Que nenhum não se refere a, por exemplo, se eu digo, o pronome qual mesmo, que nós acabamos de dizer, de responder a questão aqui, interrogativo, porque é o que ele se refere à pergunta, ele é usado para responder, para fazer uma pergunta. Se eu tenho um pronome, por exemplo, ela, eu digo assim, a Joaninha estava deitada em uma flor. Ela fez uma pergunta a si mesma. Então, que o pronome ela, está se referindo a Joaninha. Então, ele é um pronome pessoal, ou seja, pronome que eu utilizo para falar de uma pessoa ou de uma coisa, E o indefinido é isso, Nós vamos ver mais pra frente, que há outros tipos de pronomes indefinidos também. Mas ele é indefinido exatamente por esse sentido, que eles têm nas frases. Nenhum, nada. Então veja que são, sentidos parecidos. E sentidos que falam, que representam na frase essa indefinição do que eu quero dizer. Ou seja, há um sentido? Nenhum. Há um sentido para a preguiça? Nenhum.
Aí vamos dizer que a Joaninha achasse que sim, há sentido para a preguiça. Então ela poderia dizer, há algum sentido, ou seja, algum. Eu não disse qual é o sentido. Se ela tivesse usado aqui, né? Qual o sentido da preguiça? Algum. Ela não especificou qual seria, só que existe. Por isso é um pronome indefinido. Né? Eu não especifico aqui qual seria esse algum sentido, só que existe. Leia a seguir um trecho do poema de Sérgio Caparelli e responda as questões 3, 4 e 5. O nada e o coisa nenhum. Sérgio Caparelli. O nada e o coisa nenhum saíram a parte alguma. Quando chegaram à estrada que leva a parte alguma, o nada disse a coisa nenhuma. Este passeio vai dar em nada. Então, o poema está no livro... O poema O Nada e o Coisa Nenhuma está no livro A Jiboia Gabriela. Foi publicado em Porto Alegre pela LPM em 1984, está na página 20. Então aqui, olha, esse é um poema, né, que usa muito esses pronomes indefinidos. O nenhuma, nenhum que a gente viu na questão, o algum também que eu dei o exemplo, e que nós temos o nada. Né? Então, percebe que o poeta utiliza essas palavras, esses pronomes indefinidos, que eles têm um sentido. Quando eu digo, por exemplo, que leva a parte alguma. Quando chegar a estrada que leva a parte alguma, o nada disse a coisa nenhuma. Este passeio vai dar em nada. Então, veja que nós entendemos os sentidos desses pronomes, mas que eles são indefinidos porque quando eu digo, por exemplo, que leva a parte alguma, que parte é essa? Alguma, né? Eu não sei, não está claro aqui. Questão 3. Esse poema apresenta alguns pronomes. Nós já falamos sobre isso. Quais são esses pronomes? Nada, nenhuma e alguma. Parece que há muitos, né? Há muitos pronomes, mas a gente tem a impressão de que não são apenas esses 3, mas é porque eles se repetem, né? É sempre nada, nenhuma e alguma. Como esses pronomes se classificam? Pronomes indefinidos. Nós também já falamos lá no início. Questão 4. Se a primeira estrofe fosse reescrita da seguinte maneira: o nada e o coisa nenhuma saíram a alguma parte, haveria mudança de sentido? Explique. Então, haveria sim. Não é mesmo, pessoal? Na língua portuguesa, às vezes quando a gente troca palavras de lugar, né? Então, eu coloco a segunda no lugar da primeira, às vezes eu não mudo o sentido, continua a mesma coisa, né? Mas em alguns casos, o sentido muda. E aqui é um deles, né? Se eu falo parte alguma, é o mesmo que dizer nenhuma, né? O nada e a coisa nenhuma saíram a parte alguma. Ou seja, a lugar nenhum. Eles estavam indo para nenhum lugar. Apesar de usar o pronome alguma, como a gente viu lá, eu dei um exemplo quando nós falávamos da questão 2, que alguma ela pode significar, né, que no sentido positivo, no sentido, por exemplo, falei muito sentido, né? Há significados, ao significado da preguiça, algum. Ou seja, no sentido positivo de que há algum significado para a preguiça. Mas aqui, quando eu digo parte alguma, é o contrário. Quer dizer que é nenhuma, né? O parte alguma, apesar de ter o pronome indefinido alguma, significa nenhum. Então, se eu digo nada e a coisa nenhuma saíram a parte alguma, ou seja, saíram para lugar nenhum. Mas quando eu mudo e digo alguma parte, aí o sentido já muda. Quando eu digo alguma parte, aí eu quero dizer que sim, que eles foram a algum lugar. A mesma coisa do exemplo lá. Há sentido para a preguiça? Sim, há algum. Tem um sentido positivo de que existe. Quando eu digo alguma parte, também quer dizer que foi para algum lugar. Eles saíram para algum lugar. Então, é muito interessante, né, essa questão da língua portuguesa, a gente poder trocar palavras de lugar que aparentemente não mudaria o sentido, mas que muda, né? E a gente talvez não perceba, porque já é muito claro,
nós como falantes, né, percebemos muito claramente. Talvez vocês tenham tenham tido nessa atividade alguma dificuldade para colocar isso em palavras, né, e de responder. Mas eu tenho certeza que se eu falasse para vocês as duas frases, vocês entenderiam, não iriam me perguntar, então eles saíram ou não saíram? Né? Vocês conseguem entender, é uma coisa muito clara na nossa língua e muito interessante também. Questão 5. No verso, este passeio vai dar em nada. O pronome indefinido nada significa nenhuma coisa, como a gente já sabe. No entanto, em alguns contextos, ele pode significar alguma coisa. E, novamente, nessa questão da mudança do significado da palavra de acordo com a frase. Isso acontece, é muito. Aqui pode parecer complicado, mas a gente vê isso no dia a dia o tempo inteiro. Por exemplo, nós temos palavras, né, que são iguais, são escritas iguais, são pronunciadas de forma semelhante também, mas tem significado diferente. É o exemplo de manga, né? Eu tenho manga da camisa e eu tenho manga a fruta também. Mas quando a gente está conversando, né, nós entendemos, seria um problema. Se eu digo pra vocês assim, nossa, hoje eu comi uma manga deliciosa. Tenho certeza que vocês não vão me perguntar se é uma manga de camisa ou se é uma manga fruta, né? Então, as palavras na língua portuguesa, elas mudam de acordo com o contexto. E o nada também, ele pode ter essa mudança de significado. Identifique os sentidos que o termo nada apresenta no diálogo a seguir. Oi, Camila. Passei para saber se você não quer nada. Obrigada, não preciso de nada por enquanto. Então, essa primeira frase aí no primeiro diálogo é muito comum a gente falar, né? Você não quer nada, não? E mesmo a gente olha para vocês verem, nós falamos, se você não quer nada, não? Nós falamos não, né? A palavra não, que também tem esse sentido negativo de nenhuma coisa, né? E nós falamos nada, também tem esse mesmo sentido. Mesmo assim, quando eu digo, você não quer nada, não? Eu não estou afirmando que a pessoa não quer nada. Eu estou perguntando se a pessoa quer alguma coisa. Então, olha que engraçado, né? Eu uso palavras, o não, o nada, que geralmente a gente usa no sentido de não querer, no sentido negativo. Não negativo de ruim, mas negativo desse mesmo, né? De não querer nada, de não ser nada. Mas nessa frase, nessa pergunta que é tão comum aqui, que a gente fala tanto, eu não quero saber, não quero saber se a pessoa não quer nada, né? Não estou afirmando, eu estou fazendo uma pergunta. E esse é o caso aqui, né? No primeiro diálogo, passei para saber se você não quer nada, ou seja, passei para saber se você não quer alguma coisa, se você quer alguma coisa, melhor dizendo. E quando ela diz, né, a Camila, não precisa de nada por enquanto. Ou seja, ela não quer dizer que ela precisa de alguma coisa. Ao contrário, ela não precisa de alguma coisa. Leia a tirinha abaixo. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Em que posso ajudar? Eu gostaria de ser feliz, por favor. Pois não. Vou checar seus dados. Senhor, nosso sistema está fora do ar. Mas o senhor pode tentar ser feliz amanhã ou através do nosso 0800, ok? Próximo. Questão 6. Qual o pronome de tratamento usado pela atendente? Senhor. Então, olha, mais um tipo de pronome. Relembrando que os pronomes de tratamento são aqueles, né, que nós utilizamos para nos referirmos a uma pessoa. Então, senhor, você, que são os mais comuns, né? Tem senhora. E tem aqueles um pouco mais incomuns. Vossa Senhoria, Vossa Excelência, que nós usamos para, né, pessoas em cargos específicos. Temos senhorita, por exemplo. Então, vejam aqui que a atendente dessa lojinha de realizar desejos sempre se refere, né, ao outro personagem como senhor. Por que ela usou esse pronome no lugar de usar você? Trata-se de um contexto comunicativo mais formal,
Então vejam que a tirinha ela é muito engraçada, né? Muito engraçadinha, porque é que você começa pensando que vai acontecer alguma coisa, né? Essa espécie de lesmazinha aí, está. A gente pensa, tá na loja, vai querer comprar alguma coisa, uma roupa, né? Um sapato, alguma coisa assim. E na verdade ele quer a felicidade. Mas é esse contexto, né? De que a gente pensa que é uma loja. E por isso, a Joaninha, que é a atendente, trata o cliente com respeito, né? Com essa. Que é o que geralmente acontece quando você vai numa loja, vai em algum lugar assim. Dessa forma, o emprego do pronome tem por objetivo demonstrar respeito e ou cerimônia com o interlocutor. Então a gente geralmente usa o senhor, senhora, né? Que são pronomes mais comuns, não são como Vossa Senhoria, Vossa Excelência. Mas que a gente usa para demonstrar um respeito quando às vezes você não conhece uma pessoa mais velha, né? Uma pessoa talvez ilustre, né? Que você acha que deva tratar não com mais respeito, mas com mais cerimônia, né? Então a gente usa esse pronome. E aqui é aquela questão, né? O sentido da tirinha de tentar imitar um contexto de uma loja, né? De um ambiente, de um estabelecimento comercial. Então utiliza esse pronome. Então, pessoal, essa foi a nossa atividade sobre pronomes. Nós revemos alguns tipos, como interrogativo, indefinido e os pronomes de tratamento. Espero ter ficado mais claro e até a próxima. Nós já estamos finalizando, né, esse ano letivo. Então, eu agradeço a todos por terem assistido os vídeos, curtido, comentado aqui. E desejo também boas festas.